Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar agora nosso segundo webinar. O webinar dessa semana vai ser sobre a solução Media Suite, que é a nossa solução de gravação de chamadas de videoconferência. Primeiramente, queria agradecer aqui a presença de todos. Antes de mais nada, só me apresentando, eu sou o Vitor, engenheiro de pré-vendas aqui da Playmac. Pelo que eu vi dos participantes, muitos já me conhecem, mas acredito que alguns não. A gente vai estar aqui falando hoje um pouco sobre essa solução de gravação. Eu vou estar apresentando essa solução para vocês, um pouco da aplicação dela e mostrando para vocês como hoje em dia se tornou simples a gente fazer uma gerência de conteúdo a partir de chamadas de videoconferência que foram gravadas. Vocês vão ver que é uma plataforma bem simples, o mais intuitivo possível. Ok, vamos lá, vamos começar. Sem mais delongas. Bom, primeiro eu vou apresentar o Media Suite para vocês. Como vocês estão vendo aí, o nome do equipamento se chama Polycom Real Presence Media Suite. Acredito que alguns de vocês... Ok, só um minutinho, pessoal. Tá certo? Ok. Continuando. Alguns de vocês, acredito que tenham na infraestrutura, os que possuem já a infraestrutura de videoconferência, talvez tenham os equipamentos Polycom RSS 2000 e o RSS 4000, que é a linha antiga de plataformas de gravação da Polycom. São plataformas muito boas, são plataformas que vieram para revolucionar a questão da videoconferência na gerência de conteúdo de chamadas de videoconferência. Sendo que agora surgiu o Media Suite, que é uma plataforma que consegue fazer essa gerência de conteúdos, consegue fazer uma gravação de uma chamada de videoconferência e o melhor de tudo, a interface mais simples impossível. Nessa apresentação que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei umas capturas de tela para vocês verem um pouco da interface, os que não conhecem, para ver um pouco da interface, para vocês verem como está simples e para qualquer pessoa operar esse sistema, seja um usuário comum e seja um administrador. Ao longo aqui do webinar vocês vão ver que o Media Suite ele tem uma interface de usuário e uma interface de administrador. Vou passar aqui os slides. Bom, vou falar um pouco para vocês agora sobre a aplicação desse sistema. Em quais verticais que a gente consegue encaixar ele, certo? Claro, dependendo da sua aplicação, eu consigo encaixar ele em diversas verticais. Porém, eu separei 3 aqui para a gente comentar, que seria o governo, a educação e a medicina. Tá? Eu visito bastante cliente e já verifico que muitos já utilizam soluções de gravações para gravar audiências, para arquivar alguma audiência que aconteceu, no caso do pessoal que trabalha com justiça, ou até mesmo ministrar um treinamento remoto, de modo que eu não precise estar viajando até aquela cidade ou até aquele estado para estar ministrando um treinamento para a equipe. Dessa forma eu consigo reduzir significativamente os custos do meu órgão. Como por exemplo, como eu consigo ter uma gerência do conteúdo que eu gravei, eu consigo, por exemplo, fazer a gravação de uma audiência que aconteceu, arquivar ela para poder ter uma análise futuramente, certo? E vocês vão ver ao longo aqui do webinar que esse sistema dispõe de diversas ferramentas para facilitar essa manipulação desse conteúdo. A gente consegue criar canais, a gente consegue criar senhas para determinados canais, para determinados usuários. É uma plataforma bem intuitiva, bem parecida com o YouTube. Tá? A outra vertente que se encaixa bastante, essa mais, acredito eu, seria talvez a que mais se encaixe, seria a educação. Por quê? Porque eu simplesmente consigo gravar as minhas aulas e disponibilizá-las. E como eu tenho um portal onde eu consigo organizar canais, eu posso simplesmente organizar canais de acordo com disciplinas. E dessa forma eu consigo, por exemplo, fazer um campus virtual.
eu consigo ter de forma separada canais com essas diferentes disciplinas, com as aulas nomeadas de acordo com a sua ordem. Por exemplo, eu consigo ter a aula de introdução a sistemas de informação 1, algoritmos, enfim, eu consigo montar toda uma gerência de conteúdo para eu conseguir ter uma educação à distância. Eu não preciso do deslocamento de alunos, não preciso do deslocamento de professores, e eu não preciso de uma banda absurda abrangendo várias pessoas em uma mesma chamada. Eu posso simplesmente fazer a gravação, professor, câmera, e disponibilizar apenas o link de streaming para os alunos assistirem, ou então eu posso disponibilizar no meu portal para um posterior acesso e conseguir assistir aquelas aulas, tá? Então, assim, para a questão de governo e educação, essa plataforma ela está muito forte, ela está muito focada nessa questão principalmente da gerência. Porque gravar videoconferência, como eu já disse, existiram outros equipamentos que gravam também, porém esse tem um diferencial absurdo, que seria essa questão da gerência do conteúdo. E por último, a última vertente que eu queria comentar com vocês seria na parte da medicina. Tá? A gente tem vários, aqui na Playmec nós temos vários projetos de telemedicina, onde vemos bastante o que acontece. O paciente pode simplesmente falar para a câmera, falar dos seus sintomas, mostrar os seus exames através de um compartilhamento de conteúdo, por exemplo, e vai ficar tudo arquivado na minha gerência de conteúdo, e o médico posteriormente pode simplesmente ter um acesso e já ter um diagnóstico prévio, para depois ter uma outra conversa com esse paciente. Tá? Então eu posso arquivar consultas para uma análise posterior. Enfim, eu tenho aí uma série de opções também na área de medicina que podem me ajudar a ter uma tomada de decisões mais rápido, para ter uma produtividade da minha equipe mais rápido. E a partir de agora, no próximo slide, eu vou falar das funcionalidades e vocês vão visualizar um pouco melhor isso que eu estou falando, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar das funcionalidades. Bom, nesse slide separei por tópicos para a gente falar em relação às funcionalidades, de modo que não se torne cansativo, certo? E eu gostaria que, à medida que eu estivesse falando, todo mundo visualizasse essas funcionalidades dentro do seu dia a dia, dentro da sua organização, e como isso iria ajudar a sua organização. Vocês vão ver que são diversas funcionalidades, diversas particularidades desse sistema que acredito eu que qualquer organização, qualquer empresa iria precisar. Primeiro eu vou começar falando sobre a questão da gravação, que a gente tem algumas possibilidades de realizar a gravação com esse sistema. A primeira delas seria a gravação self-service. Por que a gente denominou essa gravação de self-service? O que seria ela? Bom, a gravação self-service seria aquela gravação bem simples, onde eu vou simplesmente fazer uma chamada para a minha gravadora, para o meu Media Suite, e ele vai apenas me gravar. Então vamos supor que eu preciso ministrar um treinamento para disponibilizar depois. Entro na minha sala de aula, faço uma chamada aqui do meu codec para a minha gravadora e simplesmente me gravo. Não fiz chamada com ninguém, não tem outras localidades dentro da minha chamada, tá? Apenas eu e o Media Suite. Então, ministrei meu treinamento, terminei, minha gravação vai estar disponível no meu portal e aí então eu posso disponibilizar. Ou então, eu posso gravar a mim mesmo dentro da minha sala e através do meu Media Suite disponibilizar um link de acesso para as pessoas poderem assistir aquele treinamento, certo? Então essa seria a gravação self-service que nós chamamos, que é simplesmente a interação entre codec e o Media Suite, ok? A outra opção seria a gravação multiponto utilizando a MCU, que talvez seja
dos modelos de gravações mais comum que nós temos, que seria o quê? Eu consigo configurar o meu Media Suite juntamente com uma sala da minha MCU. Ou seja, se eu tenho dentro da minha MCU uma chamada acontecendo, vamos supor, com 10 localidades, eu posso configurar essa sala para fazer gravação utilizando o meu Media Suite. Dessa forma, o meu Media Suite vai capturar toda aquela conversa, inclusive o conteúdo que está acontecendo na chamada. Por exemplo, aqui na Playmac, nós temos diversos executivos de negócios que trabalham em outros estados. Então, frequentemente, acontece de eu ministrar treinamentos aqui para toda a nossa equipe. Então, nós gravamos e disponibilizamos no nosso portal para que os nossos colaboradores possam assistir posteriormente. Porque assim consegue ter uma fixação daquilo que foi falado muito maior. Porque, por exemplo, eu estou falando aqui de gravação self-service, por exemplo. Se amanhã você não lembrar muito bem como é esse tipo de gravação, basta que você acesse aquela chamada de ontem e verifique o que foi que eu falei. Então, dessa forma, a gente consegue ter um aumento absurdo da produtividade da empresa. Então, a gravação multiponto seria quando eu tenho uma sala na minha MCU com diversos participantes, inclusive compartilhando conteúdo, e isso está sendo gravado ou disponibilizado por streaming. Eu posso simplesmente gravar, por exemplo, eu posso estar gravando essa reunião que nós estamos fazendo e vocês estão todos acessando via streaming. Isso seria o que a gente consegue fazer com a gravação multiponto utilizando a MCU. Ok? E o outro tipo de gravação que nós temos seria a gravação utilizando duas localidades sem a necessidade de MCU. Só que aí você me pergunta, mas Vitor, como que eu vou gravar 2 pontos ao mesmo tempo se eu não tenho uma MCU? Aí eu venho para o próximo ponto aqui, que seria as VRRs, ok? Que se chamam Virtual Recording Rooms, ou seja, são salas de gravação virtual. Dentro do meu Media Suite, certo? Vejam bem, nesse ponto eu não estou mais falando de MCU. Dentro do meu Media Suite eu consigo criar uma VRR, uma Virtual Recording Room, sala de gravação virtual. E como eu criei essa sala de gravação virtual, eu consigo que até 2 localidades chamem a minha gravadora nessa sala criada e consiga fazer essa gravação, certo? Uma pergunta muito frequente que a gente escuta no nosso dia a dia é: quais equipamentos eu preciso ter para o meu Media Suite funcionar? Bom, basicamente você precisa ter um codec de videoconferência, um Real Presence Desktop. Basicamente é isso. Você não precisa necessariamente ter na sua rede MCU, DMA, Resource Manager para a sua gravadora funcionar, para você ter uma gravação de qualidade. Eu posso simplesmente, se eu quiser, criar uma sala de gravação virtual e gravar 2 pontos simultaneamente sem a necessidade de MCU. Só uma pausa aqui, pessoal. Eu percebi que o Everly colocou uma dúvida em relação à MCU. Se essa funcionalidade de gravação de salas virtuais funciona com qualquer versão da MCU. Everly, funciona porque essa funcionalidade nós temos já há bastante tempo. Essa funcionalidade está presente na plataforma Polycom desde a época da RSS 2000. Então, assim, desde das versões de software mais antigas até as mais novas vão suportar essa funcionalidade. Ok? Espero que eu tenha respondido. Bom, e para finalizar, seria a edição de vídeo. Tá? Essa parte de edição de vídeo foi uma inovação muito interessante do Media Suite que a Polycom disponibilizou. Tá? A edição de vídeo ela é uma funcionalidade adicional ao sistema que ela só é ativa através de licença. Ou seja, se eu simplesmente comprar o sistema Media Suite, ele não vem habilitado com a questão da edição de vídeo, a não ser que eu ative a licença adicional no meu dispositivo para que eu consiga fazer essa edição do vídeo.
E essa edição ela é muito simples, é bem parecida com a plataforma do próprio Windows, aquele Movie Maker, muitos já devem ter utilizado. Bem simples, você consegue editar aquele vídeo que você gravou. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro todas as formas de gravação. A gravação self-service, que seria simplesmente codec e media switch. A gravação multiponto, utilizando a MCU, que eu vou gravar aquela sala virtual. E a gravação entre dois pontos dois codecs, duas localidades, sem a necessidade de MCU, utilizando uma VRR, que é uma sala de gravação virtual. Ok? À medida que vocês forem tendo dúvida, pessoal, façam que nem o Everly. Podem colocar as dúvidas de vocês aqui que eu vou respondendo sem problema nenhum. Ok, o próximo ponto que eu queria comentar com vocês seria o portal. Certo? Vocês viram que desde que o webinar começou, que eu estou falando bastante desse portal. Mas não é para menos. Como eu falei, à medida que os slides forem passando, eu vou mostrar alguns screenshots de telas mostrando um pouco desse portal. Mas, assim, o portal disponibilizado pelo Media Switch, eu consigo acessar ele no meu Windows, eu consigo acessar ele no meu Macintosh, no meu celular utilizando iOS, no meu iPhone, e posso acessar através do meu Android também. Isso é um avanço muito grande, porque então se eu quiser, eu posso acessar o meu portal de conteúdo utilizando o meu celular e assistir qualquer gravação que o meu usuário tem acesso. Certo? Então eu não fico limitado ao meu computador e eu não tenho nenhum tipo de limitação. Nos últimos tempos a gente tem ouvido muito a expressão BYOD, que é justamente Bring Your Own Device, traga o seu próprio dispositivo. E isso é uma evolução fantástica. Eu consegui assistir as minhas gravações, das minhas chamadas de videoconferência, utilizando o meu celular. Tá? Então, com esse portal, eu consigo acessar também pelo celular, computador, PC, Mac, enfim. O próximo seria a questão de compartilhar as gravações de forma pública ou através de canais privados. Ou seja, quando eu faço uma gravação de uma videoconferência e disponibilizo ela no meu portal, eu posso especificar se eu quero que ela seja uma gravação pública, ou seja, que todos tenham acesso, ou posso delimitar ela a um canal específico. Por exemplo, eu crio um canal chamado Assuntos Importantes e defino, como administrador, defino que só o usuário X, Y, Z vão poder acessar. Então só esses 3 usuários vão ter acesso àquela minha publicação de conteúdo. Tá? Isso também é um fato bem interessante, porque nem toda gravação é para todo mundo. Eu posso simplesmente gravar uma reunião entre diretorias, por exemplo, e deixar definido que só o diretor A e o diretor B vão acessar. Porque eu não preciso que todos os meus colaboradores tenham acesso a uma reunião sobre assuntos estratégicos, por exemplo. Tá? Então, é possível ter essa segurança utilizando esse sistema. Tá? E por último, seria o upload de conteúdo. O que significa? Além de, nesse meu portal, ter disponibilizado as gravações que eu fiz, eu consigo também fazer o upload de conteúdo dentro dele. Se eu quiser disponibilizar nesse meu portal uma gravação que aconteceu, não precisa nem ser uma gravação, pode ser um vídeo em MPEG, por exemplo, e eu quiser fazer um upload dele no meu sistema. Eu vou lá em upload e faço o upload desse vídeo no meu portal. Ou seja, lá dentro vão ter tanto as gravações que eu fiz, quanto esses vídeos adicionais que eu posso colocar lá dentro. Ok? O próximo ponto que eu queria falar seria o transcoding. Esse ponto é um ponto um pouquinho mais técnico, eu não vou me alongar muito, mas que é uma funcionalidade muito interessante. Que essa funcionalidade de transcoding da minha gravadora, da minha plataforma de gravação, eu consigo definir um template para aquela minha sala de gravação e dizer lá que eu quero que aquela gravação seja transcodificada para o formato de vídeo WMV.
Ou então, eu quero que ela seja transcodificada para o formato de vídeo MPEG-4. Enfim, eu consigo ter essa flexibilidade dentro da minha sala de gravação. Ok? O próximo ponto seria o streaming. Como eu já falei anteriormente, além da questão da gravação, eu consigo fazer a transmissão daquilo que está sendo dito. Eu consigo ter um alcance muito maior da minha informação através do streaming. Por quê? Simplesmente pelo fato de que eu não preciso que todo mundo tenha um equipamento de videoconferência conectado na sala. Eu posso simplesmente fazer uma chamada entre Vitor e câmera e disponibilizar um link para 100 pessoas terem acesso, e nenhuma dessas 100 pessoas tem equipamentos de videoconferência. Eu vou simplesmente disponibilizar um link, e esse link a pessoa vai conseguir ter acesso ao que eu estou falando. E o mais interessante eu consigo definir diferentes padrões de velocidade para a minha reunião. Se eu quero fazer um streaming, eu posso definir que eu quero fazer um streaming em HD, eu tenho um link em HD e um link em SD. Dessa forma eu consigo que, por exemplo, usuários que não tenham tanta banda de internet podem acessar ali o meu link em SD e ter acesso à mesma gravação ou à mesma transmissão. Em contrapartida, eu tenho um usuário que tem uma banda bacana em casa, vai conseguir me assistir em HD. Ou seja, eu consigo configurar também tudo isso dentro da minha sala de reunião. Eu consigo, então, diante de tudo que eu falei, eu vou conseguir gravar a minha reunião, seja individual ou multiponto, eu vou conseguir disponibilizar ela no meu portal, eu vou conseguir deixar configurado uma transcodificação para o formato de vídeo que eu quero, e eu ainda vou conseguir transmitir essa gravação para um certo número de pessoas de acordo com a necessidade, inclusive colocando diferentes links com diferentes qualidades de vídeo para adequar a banda de cada usuário. Ou seja, com isso tudo que eu falei, é uma plataforma completa. Eu não preciso de mais nenhuma funcionalidade para disponibilizar um conteúdo. Ok? E para finalizar esse slide, que ele já está bem extenso, eu sei, seria a questão da administração. Eu percebi alguns dos participantes, tem alguns que eu sei que administram o sistema. Então eu vou falar um pouco da administração. Peço só um segundo, tá, Everly? Assim que eu finalizar a questão da administração, eu respondo a sua pergunta. Inclusive, mais uma vez, forem tendo pergunta, pessoal, vão colocando, façam que nem o Everly. Quanto mais perguntas vocês mandarem, melhor para mim, que significa que vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Tá? Então, continuem mandando dúvidas. Só falando um pouco da administração, a primeira coisa, integração com o Microsoft Active Directory. Isso é uma coisa que nós, administradores de sistemas, nos deparamos muito. É o seguinte, o meu diretor quer, por exemplo, acessar o meu portal de conteúdo, mas ele não sabe a senha dele. Então, assim, o meu diretor ele não precisa estar ali decorando senhas de diversos dispositivos para ele acessar. Quando eu integro o meu Media Suite com o meu Active Directory, eu permito que os mesmos usuários do meu Windows utilizem as mesmas credenciais para acessar o Media Suite. Ou seja, se no meu computador Windows eu tenho aqui o perfil Vitor, e toda vida quando eu chego no trabalho, para eu me conectar no meu computador, vamos supor, vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dou Enter e me conecto no meu computador. Com essas mesmas credenciais você vai conseguir ter acesso ao seu Media Suite. Então você vai colocar lá o seu mesmo usuário e a sua mesma senha. Isso evita aquela dependência constante da equipe de TI. Então eu não preciso estar criando usuário para cada um dos funcionários da minha empresa, para cada um dos servidores da minha empresa. Imagine que você trabalha num órgão, por exemplo, que tem aí 100, 200, 300 servidores. Eu não preciso criar um usuário para cada um deles. Se eu integrar com AD, eu posso simplesmente fazer com que eles usem as mesmas credenciais que eles usam diariamente para acessar seu próprio computador. Ok? E por último seria a customização do portal. Eu vou mostrar ainda para vocês hoje como a gente consegue customizar esse portal. Eu posso colocar um papel de parede da minha organização, da minha empresa, do meu órgão.
eu posso colocar minha logo, enfim, eu tenho algumas funcionalidades bem bacanas para esse sistema. Eu posso criar um nome para o meu link de streaming. Eu posso criar, por exemplo, aqui na Playmac, o nosso link de streaming chama treinamentos, treinamentos.playmac.com.br, tá? Então, foi algum dos recursos que nós temos para o Media Suite, certo? Eu falei os principais deles. Temos aí diversos outros, mas se eu fosse falar de todos, eu ia passar aqui a tarde inteira com vocês comentando, tá? Então, para finalizar esse slide, eu vou responder uma pergunta do Everly, que ele fez aqui, que foi o seguinte. A pergunta do Everly foi: eu consigo gravar e realizar o streaming ao mesmo tempo? A resposta é sim, Everly. Consegue sim. Desde que a minha sala de gravação esteja configurada dessa forma. Tá? Quando você, administrador da rede, vai criar uma sala de gravação virtual, você tem a opção lá de habilitar o streaming. Tá? Então, se eu habilitei o streaming, escolhi lá o line rate que eu quero, ou seja, escolhi as velocidades de acordo com a qualidade da chamada que eu quero. Então, ok. Se eu configurar, eu consigo gravar e fazer streaming ao mesmo tempo. Como também, se eu quiser, eu posso só gravar, ou também, se eu quiser, eu posso fazer só streaming. Enfim, é de acordo com a necessidade do usuário. Esse sistema ele tem pouquíssimas limitações. Tá? Vamos passar agora para o próximo slide, que seriam algumas funcionalidades adicionais. Tá? A primeira delas seria o Closed Captioning, que seria a funcionalidade que você tem de colocar legendas. Isso é bem interessante, porque podem acontecer situações que eu disponibilizo uma gravação, por exemplo, em inglês, de alguém dos Estados Unidos que disponibilizou uma palestra para a minha equipe, e eu não preciso que todos na minha equipe saibam falar inglês. Eu posso, antes de disponibilizar, customizar legendas e colocar na minha gravação. Porém, é importante ressaltar que essa funcionalidade de Closed Captioning, ela só é ativa também através de licença adicional. Ela não vem por padrão no sistema. Certo? De qualquer forma, eu achei interessante de colocar na apresentação para comentar com vocês, porque isso é uma funcionalidade que eu particularmente acho fantástica. De você conseguir disponibilizar uma palestra, um treinamento em inglês, em japonês, enfim, e colocar legendas para que todo mundo consiga acessar aquela gravação. A outra funcionalidade seria a integração com o Active Directory para simplificar o acesso, como eu já comentei com vocês. A outra funcionalidade adicional seria o alerta de capacidade. Tá? Eu consigo ter, por padrão, na minha gravadora, um alerta de capacidade, onde vai aparecer para o usuário quando chega um certo número de gravações que o HD do equipamento vai começando a ficar cheio, ele me avisa: você só tem tanto disponível, você só tem, sei lá, 500 MB disponível, você só tem 5 horas de gravação disponível. Então você consegue já ter uma noção do quanto mais você pode gravar utilizando o sistema. E a outra funcionalidade, que essa também eu particularmente acho fantástica, que seria o failover da URL do seu stream. O que isso quer dizer? Suponhamos a seguinte situação. Eu estou fazendo esse streaming agora para vocês, está todo mundo acessando a minha gravação através de streaming. Porém, deu um problema na Playmac e a gravação caiu. Bom, eu vou refazer essa gravação. Mas será que eu preciso enviar um novo link para todo mundo clicar num novo link, enfim, fazer todo, como a gente diz aqui no Ceará, todo aquele lereado para acessar a minha gravação? Não preciso. Com essa funcionalidade do link live stream URL failover, eu preservo o mesmo link de acesso da minha gravação. Dessa forma, eu não preciso ficar mandando para os meus usuários novas URLs para eles acessarem. Tá bom? Vamos continuando.
começar a falar da interface de usuário e do seu centro de mídia, eu queria perguntar para vocês, para todos, se alguém ficou com alguma dúvida em relação ao que eu acabei de falar, as funcionalidades básicas e adicionais do Media Switch, tá? Então eu vou dar aqui uns 30 segundos só para ver se alguém tem alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloquem no campo perguntas e respostas. Beleza, ninguém tem dúvida, significa que está todo mundo compreendendo direitinho. Aliás, acabou de chegar uma pergunta do Cleiton, do Instituto Federal de Mato Grosso, que a pergunta é o seguinte: a gravação pode ser por demanda a partir de um codec? Pode sim, Cleiton. O que acontece? O Media Switch, a gravadora, ela nada mais é que um participante daquela reunião. Então, se eu quero gravar simplesmente um endpoint, o que eu faço? Eu disco para a gravadora, certo? Eu faço uma chamada do meu codec para a minha gravadora e consigo gravar por demanda aquele endpoint, tá? O Cleiton até colocou um exemplo. Se em um determinado ponto da reunião achei prudente gravar. Ah, tá. Acho que eu tinha entendido errado. Pode sim, pode sim. Acredito que a dúvida do Cleiton seja o seguinte: está acontecendo uma reunião, sendo que no meio da reunião eu achei que seria bacana se eu gravasse. Você consegue fazer isso sim. Você consegue fazer isso de duas formas. Uma, acessando o seu Media Switch e fazendo uma chamada para aquela sala de videoconferência, que a gente chama na mão, né, que seria você acessar o seu equipamento e dele fazer uma chamada para lá e aí então gravar. Ou a segunda forma seriam através de tons DTMF. Tá? Para quem não sabe, tons DTMF é aquele tom que a gente escuta, por exemplo, no nosso telefone. Pam, pam. Isso são tons DTMF. Eu posso deixar configurado para minha gravadora que, se por exemplo, se no meio da reunião eu apertar, utilizando o meu controle remoto do codec, eu apertar *2, através daquele sinal sonoro, pam, pam, a gravadora vai entender que tem que gravar aquela chamada. Tá? Então, dessas duas formas eu consigo fazer a gravação. Uma, através da interface do Media Switch, e dois, através de tons DTMF, utilizando o meu controle remoto. Ok? Chegou também aqui uma pergunta do Everly, que seria perguntando se a memória do Media Switch seria expansível. Bom, a memória do Media Switch ela não é expansível, porém, como eu vou mostrar ainda para vocês ao longo aqui do webinar, apesar dela não ser expansível, eu consigo fazer a integração do meu Media Switch com um servidor de streaming externo. Por exemplo, se na minha organização eu utilizo o Windows Media Server, eu consigo integrar o meu Media Switch com o meu servidor de streaming externo. Dessa forma eu vou expandir bastante a minha capacidade. Mas na caixa dele você não consegue expandir essa memória, a não ser que você coloque HDs adicionais. Quando você compra o seu Media Switch, você vai ver que a caixa dele, para os que compram o Media Switch Appliance, a caixa dele vem com alguns slots de HD. Se eu quiser, eu posso expandir, se eu não me engano, até mais 500 GB de HD. Se eu não me engano, mas depois eu posso confirmar essa informação para vocês. Tá? Mas a melhor forma que eu diria de expandir essa capacidade dele seria utilizando um servidor de streaming externo. Eu consigo fazer essa integração
e aí disponibilizo no meu servidor. Ok? Vamos dar prosseguimento. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a interface do usuário e o seu centro de mídia. Ou seja, o que o usuário vai ver quando ele acessa o Media Suite. Por que eu falei no início do nosso webinar que é tão simples o acesso ao Media Suite? Vocês vão ver agora. Essa que vai aparecer para vocês é a cara do Media Suite. Deve estar aparecendo aí agora. Vou esperar um pouquinho, que aqui também tá. Ainda não apareceu. Acredito que tenha aparecido aí já. Essa é a interface do usuário que vai acessar o Media Suite. Tá? Ele vai ver as gravações que eu tenho disponível. Nessa parte onde vocês estão vendo em Future Content, vão ter as gravações que esse usuário tem acesso. Certo? E também os canais. Certo? Então aqui a interface bem simples, tem um campo de pesquisa lá em cima, que se eu quiser eu vou digitar o conteúdo que eu quero pesquisar e ele vai me filtrar tudo aquilo. E dessa forma eu consigo ter um acesso rápido às gravações que o meu usuário tem acesso. Ok? Então aqui vão estar todos os conteúdos gravados e os canais que foram criados. Por exemplo, se eu criar um canal webinar e você clicar no canal webinar, ele vai te dar todos os webinars que foram feitos e você, quando clica neles, você tem acesso àquela chamada que ocorreu, né? E aí, após acessar o meu Media Suite, eu consigo entrar no meu centro de mídia, no meu Media Center. Certo? O que eu consigo fazer no meu Media Center? Basicamente você vai criar e editar todos os seus conteúdos. É no meu Media Center que eu vou conseguir fazer o download e upload de chamadas gravadas. Se, por exemplo, se assim que acabar o webinar, vamos supor que eu estivesse utilizando o Media Suite, assim que acabasse o webinar, eu quisesse fazer o download daquela chamada que ocorreu. Eu ia entrar no meu Media Center e ia fazer o download daquela gravação. Ou eu ia entrar no meu Media Center e disponibilizar aquela gravação dentro do portal webinar. Ou eu quero entrar no meu Media Center e criar um novo portal, um novo canal, por exemplo, criar um canal Novos Webinars e colocar essas gravações lá dentro. Enfim, no meu Media Center é onde eu vou conseguir criar e editar canais e fazer o download e upload de conteúdos, de gravações. Ok? Passando. Isso tudo, pessoal, que eu fiz questão de colocar esses screenshots de tela aqui para vocês verem como é simples a operação desse equipamento. Para quem utilizou os equipamentos da linha um pouco mais antiga, vocês vão ver que eu não tinha essa facilidade de acesso, eu não tinha essa interface limpa para estar conseguindo gerenciar os conteúdos e realizar gravações das minhas chamadas. Bom, chegou mais uma pergunta aqui do Paulo de Tasso, da Universidade Federal de Fortaleza, que está perguntando como ele consegue editar e cortar partes daquele vídeo que foi gravado através do Media Suite. Bom, como eu comentei anteriormente, essa funcionalidade de edição de vídeos ela é uma funcionalidade adicional ao sistema padrão. Ou seja, para eu ter acesso a ela, só se eu tiver uma licença ativa no meu Media Suite. Que aí ele vai me dar uma opçãozinha de editar, e a forma de edição dele é bem parecida, bem similar ao do software Windows Movie Maker, que é um software do Windows bem simples, que todo mundo já deve ter utilizado, que você consegue cortar vídeos, colocar áudio, enfim, você consegue fazer toda uma edição. A edição do Media Suite é bem parecida. Porém, para conseguir editar vídeos é necessário que você tenha uma licença adicional. Ok? Ok.
lá. Bom, nesse slide eu dediquei ele para mostrar para vocês. Eu não sei se está pequeno as letras, eu espero que não. Mas enfim, eu dediquei esse slide para mostrar para vocês como é simples para o usuário que está acessando o seu Media Center realizar uma gravação. Tá? Porque nesse caso ele vai simplesmente apertar o botão Start Recording, começar a gravação, colocar o nome da sala que eu quero, por exemplo, o Webinar Media Suite, e colocar o número da sala virtual ou do endpoint que eu quero gravar. Vamos supor que a gravação se chama Webinar Web Suite, eu vou colocar aqui no título Webinar Web Suite, e embaixo eu vou colocar o IP, por exemplo, do codec que fica no nosso Experience Center. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui 10.1.1.46 e vou apertar um OK. Nesse momento, o Media Suite vai fazer um dial out para o meu codec, para o meu endpoint. Ou seja, o meu Media Suite vai começar a gravar, vai fazer uma chamada para o meu endpoint e vai começar a gravar ele. Certo? Então, se o usuário, eu não preciso da TI para realizar essa produção, para realizar esse procedimento. Se o meu usuário está dentro do meu Media Center, basta que ele clique em Start Recording, coloque o título que ele quer para aquela gravação e o IP ou ramal, dependendo da infraestrutura que você tenha na sua rede, daquele endpoint ou sala virtual que você quer gravar. Tá? De forma bem simples e rápida. Passando. E como fazer para assistir um streaming a partir do Media Suite? Bom, mais simples que gravar é assistir o streaming a partir dele. Tá? Se no momento que está acontecendo uma gravação, eu acessei o meu Media Center, eu vou ter uma opção chamada Activity, que são as chamadas que estão ocorrendo naquele momento. Como aqui, como vocês estão vendo aqui, ele vai indicar Live, com aquela bolinha característica de gravação, aquela bolinha vermelha. E para eu acessar essa gravação, muito simples. Basta que eu clique em cima daquele ícone e a partir do momento que eu clicar lá, ele vai abrir minha gravação dentro da minha própria plataforma. Tá? De forma mais tranquila que gravar é assistir o streaming a partir dele. Tá? E vamos supor que o usuário que está, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma reunião na Playmac e enviei um link para o usuário que está em São Paulo. Quando ele clicar naquele link, vai aparecer exatamente essa interface para ele também. É como se através daquele link ele tivesse acesso no meu Media Suite para ver aquela reunião. É importante salientar que o acesso que ele tem é acesso à reunião do Media Suite, não a administração. Ou seja, não preciso me preocupar com a segurança do meu equipamento. Quando eu envio aquele streaming, aquele link de streaming, o usuário, ao clicar, tem acesso simplesmente àquela gravação. Ok? Chegou mais uma pergunta aqui. Pergunta do Clayton. E como utilizar a opção Peer-to-Peer? Clayton, sinceramente, não consegui entender. Você está perguntando se o Media Suite tem a opção de disponibilizar peer-to-peer, ou seja, usuários fazerem upload e eu da outra ponta fazer download. Seria mais ou menos isso? Enquanto o Clayton responde, chegou aqui uma pergunta da Rafaela, que trabalha aqui na Playmac com a gente, que a pergunta é a seguinte: tendo essa licença de edição, podemos editar do jeito que queremos, cortar partes importantes e depois disponibilizar, tipo pegar diversas partes e fazer um vídeo com essas partes? Sim, você consegue cortar o vídeo de acordo com a sua necessidade. Tá? Cleiton informando que no slide anterior eu mostrei essa funcionalidade de peer-to-peer. Cleiton, você poderia só especificar exatamente qual o slide?
Ah, tá, eu vi aqui. Então, Clayton, essa funcionalidade de peer-to-peer é uma funcionalidade que você consegue disponibilizar aquele vídeo que você está gravando de forma P2P, peer-to-peer. Tá? Eu prefiro te explicar melhor essa funcionalidade numa conversa em particular, porque se trata de um assunto muito técnico e aqui nem todas as pessoas que estão no webinar são tão técnicos assim. Mas o que você está imaginando é exatamente isso. Eu consigo permitir aquela gravação disponibilizada de forma P2P, peer-to-peer. Tá? E agora o tópico que eu queria comentar com vocês seria a administração do sistema. Não vou me prolongar muito nesse tópico, porém eu fiz questão de colocar ele aqui para vocês verem que, além da interface ser simples para o usuário, ela é simples também para quem o administra. Tá? Essa daqui que vocês estão vendo é a interface de administração do Media Suite, ou seja, só quem tem acesso a essa interface é quem é administrador do sistema, certo? E é nessa interface que eu, por exemplo, faço a criação de salas de gravação, como eu comentei anteriormente, das VRRs, Virtual Recording Rooms. Tá? A criação de uma sala de gravação, ela é bem parecida com a gravação, ela é bem parecida com a criação de salas virtuais na sua MCU, por exemplo, para aqueles participantes aqui do webinar que possuem um MCU no sistema, vão saber do que eu estou falando. Tá? Ou seja, para eu conseguir criar uma sala de gravação, eu preciso criar um template, um modelo que eu vou colocar dentro daquela sala. Tá? Então, eu até coloquei o passo a passo de como criar esse modelo para vocês verem como é simples. Por exemplo, eu sei que antes de eu criar uma reunião, antes de eu criar uma VRR, uma sala de gravação, eu tenho que criar um modelo. Então, na minha interface, eu venho na opção modelo de gravação. E aí ele vai me dar algumas opções para eu preencher, para eu informar como que eu vou querer o modelo daquela minha gravação. Ou seja, eu vou informar qual é a velocidade da chamada que eu quero aquela gravação, qual é a qualidade que eu quero da minha gravação, qual é o layout que eu quero da minha gravação. Enfim, eu tenho aí uma série de parâmetros para preencher, informando o que eu vou querer naquela minha sala. Inclusive, se eu vou querer streaming ou não, e em qual formato de vídeo eu vou disponibilizar esse streaming. Se é em MP4, se é em WMV. Eu peço desculpas, talvez tenha ficado um pouquinho pequeno essa interface aqui para vocês. Tá? Mas basicamente são essas as opções que eu tenho que colocar no meu modelo de gravação para eu conseguir vincular ele a uma sala que eu vou criar. Tá? Depois eu vou até tirar uma dúvida com o Jorge se os participantes do webinar podem fazer o download da apresentação. Acredito eu que sim, mas eu ainda confirmo para vocês. Tá? Então basicamente para eu fazer uma gravação, para eu criar uma sala de gravação, antes eu tenho que ter um modelo de gravação, onde eu vou dizer todos os parâmetros que eu quero para aquela minha gravação. Criei o modelo, aí agora sim eu vou criar a minha sala de gravação. Mesma coisa, venho aqui e clico em VRR, que significa Virtual Recording Room, sala de gravação virtual. Quando eu venho criar a minha VRR, eu vou simplesmente colocar o nome que eu quero para ela, uma descrição, e aí eu escolho o modelo de gravação que eu quiser. Vamos supor, conforme o slide anterior, eu tenho criado 5 modelos de gravações diferentes. Um com cada velocidade de conexão. Certo? Então, dessa forma, quando eu for criar uma sala de gravação, eu posso escolher entre 5 modelos. Se eu quiser uma gravação em HD utilizando 768 kbps, eu venho aqui no meu modelo que eu criei, que ele tem esse parâmetro, escolho ele e faço a minha sala de gravação. Ok?
Essa parte de administração, criação de salas, de modelos, é muito simples porque a administração do sistema é muito intuitivo. Tá? Vocês viram que para eu criar um modelo, eu vou em modelos, modelo de gravação, crio um modelo, depois eu vou em VRR e crio a sala. Com poucos parâmetros para serem preenchidos, eu consigo criar uma sala de gravação. Ok? O Cleiton, do Instituto Federal de Mato Grosso, colocou mais uma pergunta que é a seguinte: tenho 3 conferências acontecendo simultaneamente. Devo criar 3 salas de gravação para que todas elas sejam gravadas? Bom, a pergunta do Cleiton é muito boa. Cleiton, se as 3 gravações estiverem ocorrendo diretamente no Media Suite, você deve criar 3 salas de gravações diferentes. Porque se são 3 conferências acontecendo simultaneamente, se todo mundo chamar para a mesma sala, é similar àquela sala da sua MCU, por exemplo. Se todo mundo discar para a mesma sala, todo mundo vai se conectar simultaneamente. Não seriam conferências diferentes, certo? Agora eu te coloco uma situação. Eu consigo utilizar diferentes modelos de gravação, ou eu preciso, na verdade eu vou reformular minha pergunta. Eu consigo utilizar o mesmo modelo de gravação em diferentes salas de gravação, em diferentes VRRs? Você consegue. Por exemplo, criei um modelo de gravação onde eu quero que aquela gravação aconteça fazendo 512 kbps. Eu consigo vincular aquele modelo de gravação em 3, 4, 5, 10 salas diferentes, mesmo que elas estejam ativas ao mesmo tempo. Tá? Então é importante ter essa distinção de modelo de gravação e sala de gravação. Porque a sala de gravação, se 3 conferências distintas ligarem para ela, todo mundo vai se ver na mesma chamada. Tá? Bom, esse slide eu já comentei sobre isso com vocês. Mas só para reforçar, eu consigo fazer a integração do Media Suite com outros servidores de streaming. Com essas plataformas que eu coloquei aqui a logo deles, eu consigo integrar eles simplesmente via IP e fazer uma integração entre os servidores, permitindo aumentar a capacidade do meu Media Suite. Ok? Eu tô só acelerando um pouquinho, pessoal, para também não tomar tanto tempo de vocês. Eu sei que nosso webinar já está chegando no momento, na hora que a gente marcou para ele ser finalizado. Tá? Mas um ponto que eu gostaria de comentar com vocês por último seria a customização do seu Media Suite. Algumas configurações que eu consigo fazer do meu Media Suite, certo? Como, por exemplo, o usuário consegue customizar o seu Media Center. Ou seja, eu, Vitor, acessei o meu Media Center e eu quero customizar o meu Media Center. Eu quero que no meu Media Center só apareçam os canais Webinar Playmac, Webinar Polycom e novos webinars, vamos supor. Eu só quero que apareçam esses 3 canais. Então eu posso vir aqui na customização, clicar em menu e definir o que eu quero que apareça no menu do meu Media Center. Tá? Dessa forma eu consigo otimizar a utilização da plataforma. Uma outra forma de customização que eu posso fazer no meu Media Center, vocês viram que lá aparecem algumas imagens, certo? Como por exemplo a imagem Polycom Media Suite. Eu consigo colocar outras imagens aqui. Se eu quiser, eu posso colocar aqui o logo, o papel de parede, por exemplo, da Playmac passando como slide no meu Media Center. Eu posso colocar o papel de parede da Polycom passando no meu Media Center. Por exemplo, você que da sua empresa, do seu órgão, consegue colocar o seu papel de parede. Isso torna ainda mais intuitivo para aquele usuário que está acessando a plataforma. Geralmente, quando a gente coloca os papéis de parede aí nos slides, acontece muito que o usuário acessa e fala: vixe, que bacana, dá até para colocar aqui minha logo. Tá? Então você consegue fazer essa customização também.
E por último, eu consigo customizar o link de acesso, como eu já disse para vocês. Então, se eu quiser, eu posso colocar aqui o link, o nome do link que eu quero que a pessoa acesse através do streaming. Aqui na Playmac, por exemplo, é treinamentos.playmac.com.br, que aí, com esse link, internamente os usuários conseguem ter acesso. Tá? Aí, se eu quiser disponibilizar externamente, fica a critério de quem está utilizando. Tá? Mas é importante saber que eu posso criar um nome para aquele meu link, para não aparecer lá o IP. Porque se eu não criar um nome, é parecido como funciona para o pessoal aí mais técnico, é parecido como funciona a criação de nomes no seu servidor DNS. Eu posso definir que aquele IP também resolve com o nome tal. Então, ao invés de eu colocar, por exemplo, aqui na Playmac 10.1.1.20 e ter acesso ao streaming, eu posso colocar treinamentos.playmac.com.br, clicar e ter acesso no meu streaming. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje, basicamente era isso. Eu espero que todo mundo tenha gostado do nosso webinar. A gente preparou aqui todo esse conteúdo para mostrar para vocês a simplicidade dessa solução, como é fácil mexer no Media Suite e todas as possibilidades que eu tenho com essa ferramenta. Tá? Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui esses 5 minutos finais abertos para quem tenha qualquer tipo de dúvida. Tá? De antemão, eu agradeço a todo mundo. Espero que vocês estejam presentes também no nosso próximo webinar. Vocês que ficaram, todo mundo ficou aqui praticamente 1 hora escutando sobre o nosso sistema Media Suite. Qualquer dúvida, coloquem aqui. Ou se tiverem dúvidas depois, enviem para o meu e-mail. A grande maioria aqui tem meus contatos. Fiquem à vontade. Tenho o maior prazer em responder as dúvidas de todo mundo. Inclusive chegou mais uma dúvida aqui, na verdade é só um elogio. Obrigado, Rafaela. Então, pessoal, vou deixar aqui aberto. Fiquem à vontade. Eu estou aqui visualizando as perguntas e respostas durante 5 minutos. Então, quem tiver alguma pergunta a mais, por favor, pode colocar aqui. Tá bom? Mais uma vez, obrigado e boa tarde para todo mundo. Bom, pessoal, chegou aqui uma pergunta do Everly, perguntando se eu possuo uma ferramenta de chat para fazer perguntas. Quando está acontecendo o streaming, se o usuário consegue enviar perguntas. A resposta, Everly, é que sim, você consegue fazer isso. Porém, isso também é um licenciamento adicional do Media Suite, que é o que a gente chama de Q&A, Questions and Answers. Que é basicamente isso que a gente está fazendo agora. Tem uma licença adicional no Media Suite que você consegue ter um campo de perguntas e respostas, onde eu consigo colocar lá algumas perguntas e os usuários vão responder. E eu inclusive consigo fazer testes, consigo fazer provas. Se eu quiser, eu posso definir questões para quem assistiu responder. Tá? É possível fazer isso, porém através de uma licença adicional. O Clayton está me perguntando se é possível eu gravar videoconferência sem o Media Suite. Bom, logicamente, para você gravar videoconferência sem o Media Suite, talvez você utilizando uma plataforma de gravação de outro fabricante, mas acho que a pergunta não foi voltada para isso. Seria, basicamente, pelo que eu entendi, se eu consigo ter algum outro dispositivo que eu grave. Bom, para você gravar a videoconferência, talvez se você ligasse o seu codec num gravador de DVD, você vai conseguir gravar o que está acontecendo naquele codec diretamente em um DVD. Tá? Mas aí que vem toda a limitação, né? Porque eu vou ter que queimar um DVD em cada gravação e não é nem um pouco sustentável,
porque eu vou gastar uma grande quantidade de DVDs e possuindo um sistema como o Media Suite, como uma plataforma de gravação de chamadas de videoconferência, eu consigo armazenar tudo no meu servidor local ou no servidor de streaming externo integrado no meu gravador, na minha gravadora de videoconferência. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Continuo aqui à disposição. Mais uma vez ressaltando, quem não tiver mais nenhuma dúvida, se tiver depois pode enviar para o meu e-mail. Mais uma vez agradeço e boa tarde para todo mundo.